Oi pessoal, esse vídeo é um tutorial de uso do BI Diagnóstico, o BI do Saresp que saiu nessa primeira semana de fevereiro. A gente vai passar aqui pelas principais telas e dicas de como utilizar essas informações, tudo bem? Só relembrando, o BI considera os dados da avaliação do Saresp de 2025, mas olha para a enturmação de 2026. Então, se eu olho para 2026, para minha turma de sexto ano, esses alunos estavam no quinto ano em 2025. Então, e no quinto ano eles fizeram Saresp, só que somente de matemática e língua portuguesa. Então, para o sexto ano, em 2026, eu vou ter as informações só de matemática e língua portuguesa, tudo bem? A gente vai reforçar um pouco dessa lógica aqui ao longo das próximas telas, mas isso é bem relevante. A gente está falando da enturmação de 2026 usando os dados do Saresp do finalzinho de 2025. Dito isso, a gente vai ter informações de todos os componentes que foram avaliados, então matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, inglês, química, física e biologia, filosofia e sociologia. E a gente vai ter algumas telas que são mais de gestão, um farol para conseguir apoiar na priorização ali de tempo, e priorização pedagógica, e a gente vai ter uma segunda parte que são descritores, que aí a gente vai conseguir utilizar mais dentro de aula em si. Então, reforçando, os dados eles estão organizados pela enturmação de 2026 e muito relevante, por consequência, esse BI não deve ser usado, ele nem vai funcionar para cálculo de meta e bônus, tudo bem? Primeiro porque os dados ainda não foram parametrizados, então a nota que está ali é a taxa de acerto pura do estudante. A gente sabe que tem uma padronização de nota que utiliza a série histórica de 2024. E segundo, pela natureza que a gente enturmou esses dados. Então, de novo, se eu pego a minha turma, por exemplo, da primeira série do ensino médio de 2026, a minha turma ali da primeira série, ela traz notas dos estudantes do nono ano. Esses estudantes do nono ano podem ter vindo da sua própria escola, podem ter vindo de outra escola estadual, pode ter vindo inclusive da rede municipal. Então você tem estudantes que vieram de escolas diferentes e que estão ali enturmados na sua escola em 2026. Essa informação ela não vai servir para você avaliar como foi o resultado da sua escola, ou seja, como é que foi a aferição, balanço, atingimento das metas de 2025, tudo bem? Essa informação sobre o atingimento de 2025 ainda vai sair. O que a gente está falando aqui são de informações pedagógicas que vão te falar quais são os desafios e o que você poderia priorizar, seja como coordenador, seja como professor, para 2026. Então, não é um resultado que deve ser utilizado para avaliar resultado, avaliar professor, avaliar qualquer coisa de 25. São dados que vão te ajudar na ação, na intervenção de 2026, tudo bem? Dito isso, a primeira tela que a gente vai ter, aqui a gente está focando muito na experiência da escola, é uma tela de farol. Então, é uma tela que já vem filtrado para a sua escola. Você consegue filtrar séries, tem alguns filtros diferentes. Aqui eu dei uma filtrada só para anos finais, para dar uma simplificada. Mas ela apresenta todas as suas turmas, certo? Tá ali o sexto ano A, sexto ano C, sétimo ano A, sétimo ano B, e por aí vai. Então, todas as minhas turminhas. E como ficaram as notas nos componentes para essas turmas. Jeff, por que só tem matemática e língua portuguesa no sexto ano? Vamos relembrar. Os estudantes do sexto ano, hoje, eles eram do quinto ano passado. No quinto ano, eles fizeram Saresp, seja na rede municipal ou na estadual. Então, eu tenho esses dados. Só que a prova do quinto ano do Saresp só tem matemática e língua portuguesa. Então, só vem a informação de matemática e língua portuguesa, porque é a informação que eu tenho, tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para a primeira série. Se você for na primeira série, eu vou ensinar física, química e biologia. Só que os estudantes foram avaliados em ciência no nono ano. A minha primeira série de 26, ela estava no nono ano em 2025. Então eu vou ter dados de ciências, mas não de física, química e biologia ainda, tudo bem?
Então, lembrar sempre disso. A minha turma agora, ela fez a prova na série passada, em 2025. E como é que eu utilizo essas informações? Boa. A gente dividiu aqui as notinhas até 3 como vermelhinhas, ou seja, grandes prioridades, até 5 como amarelinho, média prioridade, e acima de 5, maior, igual a 5, verdinho. Aí se vocês olharem, vocês vão ver um 5 verdinho e um 5 amarelinho. Por quê? Porque está arredondado aqui, tá? Se você baixar o dado, você vai ver que esse 5 do 8º ano A em geografia, ele não é 5, ele é 4, 9, 8. E o 5 que está verdinho aqui embaixo, ele realmente é 502. Então, se você baixar os dados, você vai ver que está arredondado aqui, tudo bem? Então, por isso que às vezes você vai ver um 5 amarelinho e um 5 verdinho, tá? E aí, o que eu faço com essa informação? Vamos trazer alguns exemplos aqui de uso, tudo bem? Primeiro exemplo, a gente já falou aqui, mas por que eu não tenho inglês, ciência, geografia, história no 6º ano? O que aconteceu? Meus estudantes não fizeram a prova inteira? Não, eles fizeram, mas eles eram do 5º ano e, por consequência, eles só tinham matemática e língua portuguesa no Saresp. Então, eu só tenho essas informações aqui sobre eles, certo? Primeira parte. Segunda parte, já dá para identificar aqui que, dentre as minhas turmas, a turma de 9º ano ela é uma turma que eu vou ter que ter um olhar mais próximo. Ela está transversalmente, né? Tipo, horizontal, assim, ela está com notas abaixo do restante ali da escola e do próprio 9º ano. Então, é uma turma que a gente já sabe que vai ter, que vai precisar de um acompanhamento mais próximo ao longo do ano. E aí, tanto o coordenador quanto os professores já conseguem dialogar e entender qual vai ser a atuação, a intervenção específica com essa turma. Tudo bem? Outra coisa que a gente consegue notar o bloco de geografia e história, ele vai ser um bloco um pouco mais desafiador para os alunos dos algumas turmas do 7º ano e do 8º e 9º ano também. Então, o professor de História e Geografia já entra ciente de que vai ter que voltar um pouquinho mais, de que vai ter que ir com um ritmo mais compassado, com algumas turmas específicas, principalmente ali o finalzinho do 7º, 8º e o 9º. Tudo bem? E aí já tem um olhar mais atento, já pode pedir mais apoio do coordenador. O coordenador consegue apoiar com formações mais específicas e um olhar mais atento à formação, à TPC ou PDA, destes professores que cuidam de geografia e história, e por aí vai. Outra coisa que a gente consegue notar, matemática no 9º ano, no 8º ano vai ser um desafio, certo? O professor de matemática no 8º ano já entra ciente de que vai ter que dar uma resgatada um pouquinho mais forte com os estudantes do 8º ano, porque tá amarelinho ali, né? Então a gente consegue notar esse padrão. Tem um outro padrão aqui também de inglês, tem algumas turmas específicas que vão ter mais desafios em inglês. E por aí vai. Então a gente consegue ter essa noção de prioridade, porque a gente sabe que o tempo é escasso. E aí o coordenador, junto com os professores, conseguem já entender um pouco qual é o universo que eles vão ter. Tudo bem? Então, essa primeira tela aqui, ela é uma tela muito voltada, até voltar aqui as telinhas, para a gestão. O que é prioritário? Para a formação, para o acompanhamento de cada ano e série. Tem uma turma que está que está com uma dificuldade maior, tem um componente, tem uma série que tem dificuldades um pouco maiores. Então, essa noção de prioridade, dado que a gente sabe que é corrido dentro da escola, que o tempo é escasso, apoia muito nas decisões ao longo do ano, tudo bem? Principalmente nesse começo de ano letivo. A segunda parte aqui, ela apresenta uma análise bem mais pedagógica, que são os descritores avaliados no ano passado, tá? Então, quais descritores avaliados em 2025 influenciam diretamente o meu primeiro semestre, o escopo sequência do meu primeiro semestre em 2026? Então, quais são os descritores que eu avaliei aqui, no caso, em língua portuguesa, no ano passado, e que vão impactar que se os estudantes não tiverem com uma boa aprendizagem, vai dificultar o processo deles de aprendizagem
em 2026, no primeiro semestre do meu escopo sequência desse ano, tudo bem? A SEDUC já fez essa priorização, então o time de material e de avaliações já conferiu quais são os descritores que caíram na prova de 2025, por exemplo, na segunda série do ensino médio, e que impactam diretamente o escopo sequência da terceira série de 2026. E aí, com essa priorização, a gente juntou essa prioridade com a taxa de acerto. E aí os descritores que são prioritários, que já é uma visão que a SEDUC trouxe, e que tiveram baixa taxa de acerto, eles precisam ser reforçados, provavelmente com a turma toda, durante o semestre. Você pode reforçar logo no começo do ano, nessas 2, 3 primeiras semanas. Você pode conferir se afeta mais o primeiro bimestre ou o segundo bimestre, e aí entender que momento você vai querer reforçar isso. Lembrando que o próprio escopo sequência já dá algumas retornadas, então talvez é mais utilizar o escopo sequência e aquelas aulas iniciais que retomam habilidades de séries passadas, o professor consegue entender se já é o suficiente mais, e com um passo um pouquinho mais compassado ali durante aquelas aulas e garantir que todo mundo aprendeu bem e por aí vai. Então, tem algumas formas diferentes de utilizar essa informação. O que eu faço com essa informação, né? Então, aqui a gente entendeu que em língua portuguesa tem 5 descritores aqui que ficaram mais críticos. E tem 4 descritores que ficaram médios, ou seja, provavelmente alguns estudantes têm uma dificuldade maior e outros estudantes já estão bem. Os verdinhos é que a turma dominou bem, assim, como um todo. Então, a gente já está preparado para seguir o escopo sequência num bom fluxo. Então, vai sair essas 3 informações aqui. Reforçar com toda a turma, quer dizer que a taxa de acerto ela é baixa para a maior parte da turma. Reforçar com alguns estudantes, quer dizer que alguns estudantes têm uma taxa de acerto baixa e outros conseguiram dominar bem aquele descritor. E seguir o escopo sequência. Então, a turma como um todo tem uma boa taxa de acerto e ela está preparada para seguir habilidades que são relacionadas àquele descritor. Tudo bem? E aí, o que eu faço com essa informação? Se vocês analisarem lá no BI, aqui uma dica, tá? Sugiro muito que vocês filtrem por turma, tá? Dá para filtrar para mais de uma turma, mas eu sugiro muito que esse olhar seja feito por turma. Filtra uma turma, um componente, e aí o professor dá uma analisada naquele componente daquela turma, tá? E aí entendi que tem esses 5 descritores prioritários aqui. Principalmente os 2 primeiros. Modo de organização do texto, descrição, narração e dissertação e regência verbal. Tá com a taxa de acerto bem baixa esses 2. O que eu vou fazer? Lá na última coluninha tem aulas. Você vai clicar naquelas aulas e você vai ser encaminhado para um PDF. Esse PDF ele vai ter uma parte inicial, que tem um passo a passo do que você faz com ele. Então, defina os escritores prioritários, utilizando o BI. Selecione as aulas digitais lá no repositório. Então, já tem um link aqui, você vai lá no repositório. Eu estou falando de escritores de 2025 que são relevantes. Então, você filtra o ano letivo para 2025. Preencha a etapa série. Aqui a gente estava falando de terceira série. Então, você vai preencher segunda série, no documento vai estar escrito isso, tá? Mas segunda série, que são as aulas do ano passado. O bimestre, que eu já mostro o que vai ser, e o componente, que é língua portuguesa. Tem algumas aulas, você vai lá e pega as aulas que vai te ajudar nesse processo. E aí você utiliza essas aulas. Você pode utilizar nas primeiras semanas de fevereiro, para já dar aquele reforço com os estudantes e garantir a progressão deles durante o semestre. Você pode utilizar dentro do próprio bimestre, conforme a necessidade da turma. E se for algo mais para o final do semestre, mais para o segundo bimestre, você pode utilizar na virada do bimestre também, antes de iniciar o segundo bimestre. Tudo bem? Então, tem algumas formas diferentes que você pode utilizar essas aulas, mas principalmente que a ideia é priorize, compreenda que descritores são prioritários e que provavelmente, se você não der um passinho atrás, os estudantes vão ter dificuldade para conseguir seguir com um ritmo adequado, com aprendizagem adequada em 2026, tudo bem? E aí, o documento, ali é a parte superior do documento, a segunda parte ela tem isso, ó. Terceira série, ensino médio, língua portuguesa.
Então, por exemplo, deixa eu até voltar aqui. Vou pegar aqui o ponto, norma ortográfica, classe de palavras, pronome. Então, tá aqui, ó, classe de palavras, pronome, a terceira linha. As aulas do ano passado, tá? As aulas da segunda série do ensino médio, do primeiro bimestre, 11, 12, 17, 18, 19. As aulas do segundo bimestre, aula 3, 4, 5 e 6, todas elas atuam neste descritor, tudo bem? Então, você consegue utilizar essa informação para selecionar aulas que vão te apoiar no reforço daquelas habilidades. Então, você viu que aquela habilidade ela era relevante, aquele descritor era relevante, você priorizou ele, você vai no repositório, filtra 2025, ensino médio, segunda série, porque as aulas que eu estou utilizando eram da segunda série de 2025, segundo bimestre, língua portuguesa. No segundo bimestre eu pego as aulas 3, 4, 5 e 6. Você baixa as aulas 3, 4, 5 e 6, dá uma conferida e utiliza algumas delas ou utiliza todas elas para reforçar essas habilidades. Então você tem um catálogo de aulas aqui que pode te apoiar a reforçar essas habilidades. De novo, você pode utilizar isso nas primeiras semanas de fevereiro, para já dar aquela musculatura para os estudantes começarem o ano bem. Você pode fazer isso durante o bimestre também. Você pode fazer isso na virada do primeiro para o segundo bimestre. Mas no final você tem uma lista de descritores que são prioritários porque provavelmente os estudantes precisam dominar esses passinhos antes de conseguir seguir bem com o ritmo adequado. Tudo bem? Acho que de forma geral é isso. Tem uma tela que ainda não saiu, mas vai sair, que a gente ainda está colocando no ar, que é uma tela que vai trazer a informação dentro de uma turma de como é que estão os descritores para cada estudante. Então você vai conseguir ver, meio que numa tabelinha, as linhas vão ser os descritores e as colunas os estudantes. E você consegue ver naquele descritor qual estudante é prioridade. Tudo bem? Por que isso é relevante? Porque tem alguns descritores, por exemplo, esse primeiro amarelinho aqui, níveis de significação do texto, significação explícita e implícita, que você tem que reforçar com alguns estudantes. Então você consegue entender com profundidade que estudante precisa de mais apoio nesse descritor. E aí você consegue fazer intervenções mais personalizadas, mais específicas. Tudo bem? Seja trabalho por pares, tipo, por exemplo, estudantes que já dominaram aqueles descritores apoiarem os estudantes que ainda têm dificuldade, por aí vai. Mas de qualquer forma, essa tela ainda está para sair, ela depende de uma estrutura de dados um pouquinho mais complexa, mas se vocês forem no BI, inclusive, tem lá o botãozinho e fala vai ser disponibilizado em breve. Mas você já consegue fazer, compreender a prioridade com a turma como um todo, inclusive com alguns estudantes, mas ainda não tem a informação de quais são esses estudantes, certo? É isso de forma geral. Todas as informações elas estão no nosso drive diagnóstico, bit.ly/diagnóstico /seducsp 2026. Salvem essa pastinha. Ela tem todas as informações das frentes de recomposição de 2026. Tudo que a gente for disponibilizando ao longo do ano, inclusive esse vídeo, inclusive essa apresentação, fica nessa pasta. Então lá tem informações da avaliação diagnóstica, do componente de orientação de estudos, do professor tutor, da eletiva de fundamentos e por aí vai. Então tudo relacionado à frente de recomposição e priorização está nessa pasta. Tudo bem? De forma geral é isso, queria agradecer a disponibilidade de vocês e qualquer dúvida vocês podem procurar diretamente as regionais, que elas estão em contato com a gente para a gente dialogar aqui sobre esses pontos, tudo bem? Espero que vocês consigam utilizar bem essas informações e a gente está aqui para apoiar e conseguir melhorar essa experiência com base nos feedbacks